Olá, meus amigos. É com muita alegria que estou aqui no meu canal para proclamar a palavra de Deus. Eu, Rosalina Santos, mais uma vez aqui com o privilégio que Deus me deu de estar falando da palavra dele. Hoje eu quero meditar no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Mas antes eu quero te pedir, divulga esse vídeo, me ajuda a fazer esse canal crescer. Porque à medida que esse canal vai crescendo, é a palavra de Deus que vai sendo mais proclamada. Graças a Deus que tem muita gente falando da palavra de Deus, mas o Senhor quer também quer muitos atalaias mesmo anunciando o reino dele. Estamos vivendo já nos últimos tempos, queridos. Últimos tempos, já é tempo de nós voltarmos somente para Deus. Por isso que nós precisamos estar divulgando a palavra. Isaías 6,5 diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhosa essa palavra. Toda a escritura é maravilhosa para nossas vidas. Ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos exorta, nos admoesta, nos edifica, toda a palavra de Deus. E aqui, nesse versículo 5, eu encontrei a nossa atualidade dentro desse versículo. Eu encontrei como nós estamos vivendo nesses dias a realidade desse versículo. Porque nós vimos o agir de Deus na terra, nós estamos vendo, Deus está trabalhando todos os dias, o Espírito Santo de Deus está agindo, trabalhando, libertando, a obra de Deus está sendo feita. Então, a obra de Deus sendo feita, com certeza Ele está presente. Então, se Ele está presente, os nossos olhos espirituais estamos vendo a manifestação do Eterno. E aqui no versículo 5, Isaías viu, ele teve uma visão real, bem real mesmo. Ele viu o trono de Deus e ele inicia o capítulo dizendo assim: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu o Senhor. E por causa disso, dele ter visto o Senhor, ele olhou para a vida dele e pensou: pronto, estou fulminado, eu vou ser destruído. Porque quem é o homem que vê Deus e fica vivo? Quem é o homem que vê o Rei da Glória e permanece vivo? E eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu tenho lábios impuros. E é o que nós vivemos hoje. Eu estou, assim, chocada de ver. Eu fiquei um tempo só em casa, na criação dos meus filhos, cuidando da casa, do marido e fazendo a obra de Deus. E minha vida era da casa para visitar os grupos de convívio, cuidar daqueles adolescentes, aqueles jovens, e de lá para ir para a igreja. E meu mundo era esse. Aí, quando foi 2008, nós entregamos o trabalho. 2009, eu voltei para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar numa empresa. Ali eu já fiquei assustada de ver o comportamento das pessoas. E de lá eu fui passando por várias outras empresas. E eu estou assustada de ver a linguagem do povo. A linguagem que o povo carrega nos lábios. Todo instante são palavras imorais que nós chamamos, né? Nós brasileiros chamamos de palavrões. E eu estou assustada de ver como que as pessoas, sem o temor do Senhor, é tão natural nos lábios deles sair palavras que a gente fica com vergonha de ouvir. E eles falam naturalmente. E nesse meio, né, nessa misturada de pessoas, eu me deparei com pessoas que estão frequentando as igrejas, estão nos cultos todos os domingos, nos dias da semana e tudo. E essas pessoas também que falam de milagres, falam porque Deus
Deus isso, Deus aquilo, e fala, são os mesmos lábios com palavras imorais, com lábios impuros. E cada vez que eu ouvia as palavras nos lábios dessas pessoas, cada vez que meus ouvidos ouviam aquilo, meus ouvidos ardiam, meu coração doía, porque eu tenho um temor pelo Senhor e eu ficava muito triste de ver aquilo. E cada vez que eu ouvia aquelas palavras sair da boca daquelas pessoas, aquelas palavras imorais, o Senhor me arremessava para Isaías 6:5. Nós habitamos no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, e nós também temos lábios impuros. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que está essa geração que precisa, que aguarda o arrebatamento da igreja? A igreja será arrebatada em breve, o povo de Deus será tirado dessa terra e levado para um outro lugar. E eu fiquei pensando, meu Pai, nós precisamos, Deus, que o Senhor nos levante, que o Senhor levante nessa geração pessoas que abram a boca, que denunciam esse comportamento de linguagem obscena, de linguagem frívola, de linguagem imoral na boca dos crentes, porque copia do povo que não tem temor pelo Senheu. E quando também esse povo que ainda não conhece o Senhor se converter, a linguagem dele ser mudada. E eu fiquei orando, eu fiquei olhando aquilo e pedindo, Senhor, levanta instrumentos, levanta canais do Senhor para mudar essa linguagem que está no meio do povo do Senhor e no meio do mundo em geral. Porque as pessoas se convertem, elas vêm do mundo com todas essas bagagens, essas linguagens, mas elas chegam na igreja e encontram um povo com lábios impuros também. Então, como que elas vão ficar? Como que a vida delas vai ser mudada? E eu fiquei pensando no amor de Deus, nesse Deus amoroso, esse Deus longânimo, paciente, que nos ama tanto que vai suportando tudo isso. Deus suporta, Ele não aprova, mas Ele suporta tudo isso, todos esses nossos comportamentos. De uns lábios mentirosos, com mentira, com engano, com trapaças, com palavras imorais. E diante dessa situação, eu fiquei pensando nesse amor de Deus por nós. Né? Eu me lembrei até daquele louvor da banda Voz da Verdade, que Deus é esse. Que Deus é esse que ama o ser humano de uma forma tão grande, que mesmo ele sabendo que aquelas pessoas já foram compradas, já são salvas, e essas pessoas que somos nós, ainda temos comportamentos que desagradam a ele. Temos em nossos lábios sujeira, lábios impuros, que deixa ele triste, mas mesmo assim, ele ainda tem um amor muito grande por nós, que nos suporta assim. Então vamos tomar uma posição com Deus, eu e você, todos nós, vigiar, policiar nossos lábios, vigiar as palavras que saem dos nossos lábios, porque Jesus falou que de toda palavra frívola, nós vamos dar conta dela a Deus. Toda palavra obscena que nós falamos com nossos lábios, daremos conta dela a Deus. Vai chegar o dia que nós comparecemos diante do grande tribunal de Cristo, nós prestaremos conta das nossas obras. Então o objetivo dessa mensagem é convocar a mim e a você. Vamos policiar quais são as palavras que saem dos nossos lábios. Mentira, engano, palavras obscenas, esses palavrões, né? Palavras imorais. Vamos vigiar. É preciso que nós, os cristãos dessa geração, deixemos o Espírito Santo tocar, transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, para que tenhamos palavras, uma linguagem santa, uma linguagem sarada, uma linguagem de acordo com a cultura dos céus e não uma linguagem de acordo com a cultura daqui do nosso país.
No nosso Brasil está uma cultura aí de que essas palavras são coisas horríveis, que a gente vê as pessoas chamar uns aos outros. É cultura do Brasil, mas você e eu não somos desse mundo. Você e eu estamos aqui neste mundo somente de passagem. Nós somos peregrinos aqui. Está sendo preparada uma nova pátria para você e eu morarmos nessa pátria eternamente. A palavra de Deus, ela em 1 Pedro diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se você e eu aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, nesse novo céus e nova terra, não entra linguagem obscena, não entra mentira, não entra palavras que fere a Deus, que fere a bondade de Deus. Então vamos policiar os nossos lábios, vamos pedir ao Senhor para nos moldar, nos transformar e nos fazer conforme a imagem do Filho dele, que é Jesus Cristo. E assim o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai nos libertando dessas linguagens que nós, como cristãos, estamos carregando e que não está de acordo com a linguagem dos céus. O Espírito Santo de Deus nos chama para um concerto de palavras, um concerto de linguagem, um concerto de cultura e termos em nossas vidas comportamentos de acordo com a cultura dos céus e não a cultura dessa terra. Vestir de acordo com a cultura dos céus e não de acordo com a cultura do Brasil. Então, o Espírito Santo quer transformar, quer limpar, moldar, sarar, purificar a noiva do Cordeiro, para que essa noiva seja arrebatada dessa terra. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, e te dê instrução, que o Espírito Santo de Deus venha te dar instrução, te dar sabedoria, te dá discernimento para você saber o que você deve falar, que você deve pronunciar com seus lábios. Não só você, eu também, todos nós. Que o Espírito Santo encontre no meio do povo de Deus espaço para que a luz do Evangelho venha resplandecer nas nossas mentes e nos nossos corações, em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo. Fique com Deus. E não se esqueça, Deus quer que nós tenhamos lábios limpos, lábios santos, lábios sarados, e não carregando a cultura dessa terra, mas a cultura do céu. Um abraço, até o próximo vídeo.